Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, para alguns a campanha não terminou. Infelizmente, este é o cenário que nós podemos observar, especialmente acompanhando a movimentação nas redes sociais. Mas é preciso respeitar o povo brasileiro e encerrar o episódio eleitoral para trabalharmos, produzirmos e promovermos as mudanças que se constituíram exigência maior do povo desse país quando compareceu às urnas para decidir sobre o seu futuro. O que nós constatamos nesse momento é uma tentativa de responsabilizar o Congresso Nacional sobre tudo de ruim que ocorre e que possa ocorrer no país proximamente. Há a suposição de tratar-se de uma estratégia deliberadamente arquitetada. Nós não podemos concordar com ela. Concordamos em cobrar do Congresso Nacional, criticar o Congresso Nacional, eventualmente, sobre a sua lentidão de procedimentos em matérias que exigem urgência. Podemos cobrar do Congresso Nacional, por exemplo, mais rapidez no debate sobre a reforma da Previdência, cobrar do Congresso Nacional agilidade para a discussão e deliberação sobre reforma tributária, cobrar do Congresso Nacional agilidade no debate e deliberação sobre a mudança da legislação criminal no país, dando prioridade ao chamado pacote, que teve origem no Ministério da Justiça com o ministro Moro, antiviolência, anticrime e anticorrupção. Isto é correto, isto é justo. Nós temos que fazer a autocrítica. O Congresso tem sido lento nos seus procedimentos, os projetos não tramitam com a agilidade necessária. Mas nós não podemos aceitar que responsabilizem o Congresso por algo que ainda não ocorreu. Eu vou citar o exemplo dessa medida provisória. A medida provisória da reforma administrativa encaminhada pelo presidente da República. É bom dizer preliminarmente que aquilo que o governo propôs como reforma está vigorando, porque a medida provisória vigora no ato da sua edição e da sua publicação. O que ocorreu no Senado e na Câmara até agora foi deliberação em uma comissão. A matéria passou por uma comissão mista de deputados e senadores. Nós discordamos. Pessoalmente, eu discordo do que se deliberou nesta comissão em relação ao COAF, à Receita Federal e à criação de 2 ministérios. Certamente outros senadores e deputados também discordarão. No entanto, não é matéria vencida. Não podemos aceitar que coloquem como fato consumado que o Senado e a Câmara já deliberaram sobre esta matéria e retiraram o COAF do Ministério da Justiça, subtraíram prerrogativas da Receita Federal e criaram mais 2 ministérios. Isto ainda não ocorreu. Mas vamos supor que, eventualmente, a Câmara aprove a criação de 2 ministérios e o Senado convalide esta criação de 2 ministérios. Cabe ao presidente vetar. Ele pode vetar. Ele não está impedido de vetar. Se, eventualmente, a emenda que foi apresentada, se não me falha a memória, pelo senador Eduardo Braga, que retira prerrogativas da Receita Federal, for aprovada na Câmara e no Senado, o presidente da República pode vetar. Se nós aprovarmos a mudança do COAF, vamos supor que a Câmara aprove e o Senado aprove a mudança do COAF para o Ministério da Economia,
ao contrário do que consta na medida provisória, o presidente da República pode vetar. Então, meu caro Cajuru, estão se antecipando a fatos que ainda não ocorreram. O que nós devemos é pedir agilização. A Câmara tem o dever de votar nesta semana essa medida provisória, até porque o seu prazo se esgota, se não me falha a memória, no dia 4 de junho. Então é preciso que ela seja colocada em deliberação imediatamente na Câmara, para que o Senado, com o tempo, possa também, atendendo às exigências regimentais, com os prazos estabelecidos aqui, deliberar em tempo sobre esta medida provisória. A outra matéria que pode ser motivo de questionamento diz respeito ao pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Sim, vamos exigir maior rapidez para esta decisão. Aqui no Senado, nós advogamos a tese de que essa proposta deveria começar pelo Senado, para ganharmos tempo, encurtarmos a distância entre o Legislativo e o Executivo, a fim de que o Presidente da República possa sancionar o mais rapidamente possível essas medidas que tiveram origem lá no Poder Executivo. A reforma da Previdência, há que se considerar também que é matéria que mexe com a vida dos brasileiros. Então é natural que o debate se prolongue um pouco. Nós gostaríamos que a Câmara já pudesse ter encaminhado para cá, para o Senado, a fim de que pudéssemos já estar discutindo e deliberando sobre a reforma da Previdência. Mas, neste caso, nós temos que ter a cautela para não sermos injustos no julgamento. Neste caso, nós não podemos acusar a Câmara de lentidão de procedimentos, porque é uma matéria complexa que vai exigir estudos, debate e, certamente, há que se esperar um pouco mais. No entanto, cabe sim ao Executivo cobrar. Não vejo por que não cobrar maior celeridade para deliberar. Há uma outra matéria que está também pendente de deliberação, mas o seu prazo não esgotou. Ela deve ser votada até o final de junho. Se for votada até o final de junho, estará em tempo. Portanto, não haverá impacto negativo se eventualmente demorarmos até final de junho para deliberar sobre aquele projeto, me parece que é o número 4, que pede uma suplementação de recursos da ordem de 248 bilhões de reais. Há informações que dão conta de que não haveria necessidade de tanto, de 248 bilhões, poderia ser menos, para atender a necessidade premente de tapar alguns buracos que foram abertos aí, em razão do déficit fiscal que se aprofundou, sobretudo, porque tivemos desvios, tivemos incompetência, tivemos, enfim, irresponsabilidade administrativa ao longo do tempo. Esta proposta do governo está com a Comissão de Orçamento. Então, nós aguardamos o parecer da Comissão de Orçamento para que, em sessão do Congresso Nacional, possa se deliberar sobre a matéria. Nós já nos pronunciamos aqui favoravelmente. Somos favoráveis, achamos que o governo precisa desta ajuda para encontrar caminhos e buscar solução para o déficit fiscal, para a desarrumação das contas que, lamentavelmente, chega a uma situação de calamidade pública. Tanto é que, se nós não aprovarmos esse projeto de suplementação de recursos até final de junho,
o governo terá que realizar um contingenciamento gigantesco. A máquina pública estará praticamente paralisada em setores vitais para a população brasileira. Concede a parte, nobre senador. Eu vou conceder com satisfação. É por essa razão que nós estamos aqui defendendo a aprovação desse projeto. Veja, nós nos comportamos desta forma, senador Cajuru, com imparcialidade. O nosso objetivo é integrar a base aliada da sociedade brasileira, não é a base aliada do governo. Nós somos da base aliada do povo brasileiro. E se esse projeto é importante para o povo brasileiro, nós temos que apoiá-lo. É o que nós estamos aqui nesta tribuna, mais uma vez, em nome do nosso partido Podemos, fazendo, oferecendo o nosso apoio para que esta matéria seja aprovada em tempo, para evitar um colapso, para evitar a paralisação da máquina pública em setores essenciais. O ministro Paulo Guedes, que esteve na Comissão de Orçamento, disse que já no mês de julho não se pagaria os benefícios da prestação continuada se esse projeto não for aprovado. E que depois, em seguida, outros benefícios previdenciários não seriam pagos. Como também o Plano Safra estaria comprometido. E a Bolsa Família, o programa Bolsa Família também estaria comprometido a partir de agosto ou setembro. Por essa razão, nós estamos defendendo a aprovação desse projeto. Se o Congresso rejeitar esse projeto, talvez ofereça ao presidente e ao executivo razões para nos acusar. Mas, nesse momento, me perdoem, nós não podemos buscar pretextos para eventuais fracassos. O Brasil não é um país de fracassados. Este ou aquele governo pode eventualmente fracassar. O povo brasileiro não fracassou. Não podemos responsabilizá-lo por fracassos que ocorreram neste país. Nós temos que cumprir o nosso papel no legislativo, mas sempre lembrando que estamos sob a égide de um presidencialismo de muito poder, de muita força, que se impõe diante do legislativo, e que a grande responsabilidade a ser assumida é sempre pelo chefe do Poder Executivo, porque cabe a ele governar. Primeiramente, o senador Chico solicitou a parte, com prazer eu vou passar a palavra depois do senador. Eu ouço Vossa Excelência de uma forma muito atenta, e não é à toa que Vossa Excelência se apresentou como candidato à presidência da República nas eleições passadas, e pela sua capacidade de articulação, pela sua compreensão maiúscula desse país, Vossa Excelência, com muita serenidade, às vezes até com muitas críticas, mas críticas consistentes, críticas construtivas, Vossa Excelência demonstra que está acima dos interesses políticos partidários. Vossa Excelência sempre nos dá até uma aula, um exemplo, quando ocupa essa tribuna, nós que aqui agora estamos chegando, vendo o absoluto equilíbrio de Vossa Excelência, mostrando exatamente de uma forma retilínea quais são os caminhos que deverão seguir para evitar confrontos e conflitos, e sabemos que os excessos, nós inclusive da base do governo, nós também condenamos, óbvio, mas eu fico muito satisfeito quando vejo Vossa Excelência comentar aqui de uma forma graúda, vamos dizer assim, de uma forma maiúscula, né, esse momento que nós passamos de tantas dificuldades, e que, não por ser vice-líder do governo, mas eu queria dizer que nós temos apenas 4 meses de governo do presidente Jair Bolsonaro, que as dificuldades elas já vinham se acumulando, mas isso em si só não é justificativa para que nós não possamos procurar um alinhamento para todas essas questões que o país passa. Portanto, eu fico muito satisfeito
em ver um pronunciamento equilibrado, um pronunciamento republicano de Vossa Excelência, demonstrando a dimensão que ocupa nesta casa para todos nós senadores. Portanto, parabéns, senhor senador, querido senador Álvaro Dias, porque na verdade Vossa Excelência serve de exemplo para todos nós, inclusive com alguns comentários que às vezes também nos alinhamos às suas observações, que são construtivas. Obrigado. Muito obrigado, meu caro senador. São figuras como Vossa Excelência que trazem na imparcialidade a força e a autoridade para apoiar o governo. Vossa Excelência apoia o governo com autoridade, porque sabe reconhecer que em determinados momentos a crítica construtiva ajuda, colabora, constrói, muito mais do que muitas vezes a bajulação. Aliás, eu lembro sempre Santo Agostinho que dizia: eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, àqueles que me bajulam porque me corrompem. Então, Vossa Excelência se comporta como um vice-líder do governo à altura da função que está exercendo nesta casa. Eu concedo ao senador Rogério com prazer a parte que solicita. Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu quero dizer que da parte do nosso partido, essa questão do crédito suplementar ou do adicional que precisa ser aprovado ao orçamento, eu acredito que o meu e a maioria dos partidos estão sensibilizados para essa questão. Portanto, eu não vejo as duas casas, nem a Câmara, nem o Senado, criando óbices, criando dificuldades para aprovação deste que deve ser um decreto presidencial, que deve ser analisado pelas duas casas, dando um crédito suplementar. O que nos deixa apreensivos é a forma como o governo não vê a representação dos estados, o Senado, e a representação do povo, através dos representantes ali na Câmara, como um empecilho. Na verdade, quando ele foi eleito, também foram eleitos 513 deputados e foram eleitos para essa legislatura 54 senadores, que representam os mais distintos pensamentos da sociedade para aqui, no debate político, construir qual o rumo ou qual a força que vai prevalecer para definir o rumo do país. Por isso, eu diria que, neste momento, o governo central, o presidente, precisa refletir sobre o que diz e olhar para uma agenda que possa gerar emprego, renda, uma agenda de governo, e não uma agenda paralela, que é o que tem ocupado a ele e os seus principais assessores. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Muito bem, obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência, que vem como uma liderança oposicionista, mas que mostra a maturidade política e o equilíbrio que esse momento está a exigir de todos nós nesta casa do Congresso Nacional, que é a casa, enfim, da maturidade. Eu concedo a parte ao brilhante senador Regufe, uma figura que honra Brasília, exercitando o seu mandato aqui com muita dignidade. A Vossa Excelência, a parte, senador Regufe. Muito obrigado, senador Álvaro, pelas palavras, e dizer que eu me somo ao discurso de Vossa Excelência e parabenizo o pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde de hoje aqui no Senado. Eu fiz várias críticas ao governo na época do PT, e uma crítica que eu fazia é que aquilo ali, as críticas eram parte do processo democrático, e que às vezes você criticava e nas redes sociais as pessoas tentavam te desqualificar, e mais ou menos como se nós vivêssemos numa ditadura do pensamento único, onde você não pode criticar, porque a crítica não faz parte do processo democrático, você tem que ser desqualificado pela crítica que você faz. Hoje a gente vive o mesmo processo, mas com sinal trocado. Se critica o governo, a gente faz algumas críticas ao governo, e aí
as pessoas não aceitam as críticas. Olha, a crítica faz parte do processo democrático. A gente concorda com algumas coisas, a gente discorda de outras. Isso faz parte do processo democrático. Mas parece que o nosso país não está preparado para viver isso. Parece que é uma ditadura do pensamento único, onde a pessoa tem uma posição, ela não admite que se tenha um posicionamento que seja diverso do dela. E não é assim que a gente vai construir um país. Então, essa ditadura do pensamento único, seja de que lado for, é uma coisa que eu não posso aceitar. Não é só como parlamentar, não, é como cidadão. Porque esse país, a gente vai crescer o dia que as pessoas puderem emitir suas opiniões, sem nenhum constrangimento, e puder ter um debate de ideias. Acho que todos querem que o país melhore. Então, cada um tem o direito de emitir suas opiniões. Não pode a pessoa, pela sua opinião, ser constrangida em nada. Alguns não falam isso, às vezes por receio, por medo de reação, mas isso precisa ser falado. É muito ruim o processo que está ocorrendo hoje nas redes sociais, onde as pessoas colocam as suas opiniões, ela não tem direito de colocar, porque ela tem que ser desqualificada porque ela pensa aquilo. Quer dizer que a pessoa não pode mais refletir, não pode mais pensar. Não é assim que a gente vai construir o país que a gente sonha. Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa que eu queria falar, senador Álvaro Dias, é que esse governo é um trapalhão. Desde o início do governo, eu tenho feito aqui algumas sugestões aí da tribuna que está Vossa Excelência, tenho feito também aqui embaixo, nesse microfone, algumas sugestões. Nunca, em nenhum momento, alguém do governo me ligou para querer debater comigo as minhas ideias, ligou para querer ouvir o que eu penso, ou para comentar aqui as minhas sugestões para o governo e até as minhas críticas. E até o elogio que eu fiz, que também já fiz. Nunca ninguém ligou. Nunca ninguém ligou para ouvir minhas observações, minhas sugestões. Hoje, uma pessoa do governo ligou. Eu achei que era um trote. Ligou para me convidar para o lançamento de uma campanha publicitária no Palácio do Planalto. Aí eu falei, isso é brincadeira. Quer dizer que não quer ouvir as ideias, não quer ouvir... E aí liga para convidar para o lançamento de uma campanha de publicidade no Palácio do Planalto? Eu achei que era um trote. Depois fui checar o número era do Palácio do Planalto mesmo. Porque assim, não pode ter trapalhada maior. A não ser que eles estejam tratando com uns parlamentares que não... Agora, com quem é de ideias, com quem quer contribuir com ideias para o país, quer dizer que não quer debater ideias, aí liga para convidar para um lançamento de uma campanha publicitária no Palácio do Planalto? O país precisando debater ideias. Então, eu fico muito preocupado com o caminho que o país está indo. Acho que nós vivemos um momento onde as pessoas não querem convergir. Parece que as pessoas têm prazer em divergir e não quer fazer um debate de ideias para tentar chegar a um denominador comum, tentar chegar num consenso. Eu acho que a gente precisa fazer uma grande reflexão para onde é que esse país está indo e a forma como vem sendo feita a política nesse país. E no mais, senador Álvaro Dias, lhe parabenizar pelo pronunciamento. Vossa Excelência é muito sereno, muito centrado, como sempre. E é disso que esse país precisa. Esse país precisa de equilíbrio, precisa de moderação e precisa encontrar o seu rumo. E esse rumo não virá sem equilíbrio e sem moderação. Posicionamentos firmes, principalmente nos princípios, mas é preciso ter equilíbrio, moderação e saber ouvir. Muito obrigado, senador Regufe. E não se deve confundir com estar em cima do muro quando você adota uma posição de equilíbrio e de maturidade política, não é? Eu já recebi, senador Paim, esta acusação de estar em cima do muro, porque em determinado momento eu critico o governo, que erra. Em outro momento eu defendo o governo porque acerta. Isso não é estar no muro, isso é ser sensato, isso é ter equilíbrio e maturidade para julgar aquilo que é correto do incorreto, ou pelo menos tentar fazer a opção pelo que é correto. E nós vamos continuar desta forma, não importam
não importa que se agridam de um lado e do outro, nós vamos continuar caminhando em frente, porque eu acho que é para frente que se caminha. Antes de concluir, presidente Paim, quando eu li um texto anônimo que ganhou grande repercussão nas redes sociais e na mídia também, nos últimos dias, eu fiquei surpreso com essa antecipação do fracasso. Antecipar o fracasso. O Brasil é ingovernável, mas Haiti é governável, então. O Brasil é ingovernável e o Haiti? O Brasil é ingovernável? Enfim, esse é um país extraordinário. É um país de potencialidades econômicas exuberantes, de belezas naturais que fascinam o mundo, que tem uma população trabalhadora, disciplinada, ordeira, que mesmo quando vai para as ruas, vai de forma disciplinada. Então, esse é um país fantástico. Como pode ser ingovernável um país como o nosso? É assumir o fracasso como caminho a percorrer? Não, esse não é o nosso caminho. Eu repito, o Brasil não é um país de fracassados. Alguns governantes podem fracassar, mas os brasileiros repudiam o fracasso. Nós não aceitamos a tese de que o Brasil é um país ingovernável. Muito obrigado, senhor presidente.